A tentação no deserto. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Por 40 dias e 40 noites esteve jejuando. Depois teve fome. Então, aproximando-se o tentador, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito que não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te para baixo, porque está escrito: Ele dará ordens a seus anjos a teu respeito, e eles te tomarão pelas mãos, para que não tropeces em nenhuma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Tomou o diabo a levá-lo para um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo com o seu esplendor e lhe disse: Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Aí Jesus lhe disse: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele prestarás culto. Com isso o diabo o deixou. E os anjos de Deus se aproximaram e puseram-se a servi-lo. Essa passagem da tentação de Jesus no deserto é muito interessante. E se for analisada literalmente, é muito estranha. Primeiro porque o próprio evangelista Mateus diz que Jesus foi levado pelo Espírito. E há uma nota na Bíblia de Jerusalém dizendo que este Espírito é o Espírito Santo, chamado da energia criadora de Deus. Além disso, esse evento sucede o batismo de Jesus por João Batista. Então, como que a gente consegue entender, depois dessas cenas tão espiritualizantes, ainda que simbólicas, ele ser tentado pelo próprio diabo? Isso é incognoscível. Só uma visão simbólica para fazer com que a gente consiga interpretar a tentação de Jesus no deserto de uma outra maneira. Uma primeira hipótese muito relevante é uma analogia com as tentações que acontecem com o povo hebreu quando eles saem do jugo egípcio e são conduzidos por Moisés em busca da terra prometida. Então, parece que Jesus quer fazer uma releitura dessa passagem, mostrando ao povo hebreu que cedeu às tentações como eles deveriam ter feito como autênticos filhos de Deus, resistindo. E o interessante é que as respostas de Jesus são todas referências ao Antigo Testamento. Ele cita principalmente Deuteronômio, que era um conhecimento já existente, né, na lei de Moisés, porque o Deuteronômio é um dos livros do Pentateuco mosaico, então não foi falta de conhecimento, né, por parte dos hebreus que foram nessa busca da terra prometida guiados por Moisés. No deserto, há um primeiro símbolo de aridez, de meditação, é quando, em geral, a gente passa pelas maiores dificuldades. Então, aqui é um deserto simbólico, né? Aquele deserto em que faltam-nos perspectivas festivas, alegres, em geral, quando a gente passa pelas provações. O povo israelita passou 40 anos no deserto. Jesus passa 40 dias e 40 noites jejuando. O próprio profeta Elias também passou 40 dias no deserto, segundo o livro de Reis. Davi passou também uma temporada no deserto de Zif. O próprio apóstolo Paulo passou sua temporada no oásis de Dan, no deserto de Palmira. Então, o deserto simboliza essas dificuldades, carências, desilusões e também a esterilidade emocional, né? Aquele momento em que nós precisamos de um amparo e de um socorro do alto. E quando o povo hebreu passa pelo deserto, eles também sentem fome e sentem sede. Está lá no capítulo 16 de Êxodo. E os filhos de Israel reclamaram com Moisés e Arão: Antes fôssemos mortos pela mão de Iavé na terra do Egito. Como estávamos sentados próximos às panelas de carne, podíamos comer pão com fartura. Mas nos trouxeste a este deserto para fazer toda essa multidão morrer de fome. Reclamando da escassez de alimento,
e lamentando o fato de terem saído do jugo egípcio. A gente também se recorda que quando Moisés subiu ao Monte Sinai, deixando Arão com o povo, eles pediram, entregaram os seus artefatos, as suas joias, o ouro que tinham, e pediram que ele construísse um bezerro de ouro e passavam a adorar. E aqui o diabo, tentando Jesus, faz exatamente essas propostas. A proposta do suicídio, né, de lançar-se do despenhadeiro, a proposta de rogar que sejam transformadas pedras em pães, e a proposta de servir a outro Deus que não o Deus único. Mas só a doutrina espírita para elucidar de uma forma definitiva e belíssima essa história. Então, a gente lá em A Gênese, da codificação kardeciana, no capítulo 15, Os Milagres do Evangelho, no item 52 e 53, Kardec vai colocar algumas hipóteses e ele vai dizer o seguinte: Jesus não foi arrebatado, mas queria fazer os homens compreenderem que a humanidade está sujeita a falir e que deve estar sempre em guarda contra as más inspirações às quais a sua natureza fraca leva a ceder. A tentação de Jesus, portanto, é uma figura e seria preciso ser cego para tomá-la ao pé da letra. Mais na frente, ela nos mostra o perigo e o meio de evitá-lo, as tentações, dizendo às más inspirações: retira-me, retira-te de mim, Satanás, de outro modo, para trás, tentação. O que só reafirma a nossa primeira especulação dessa analogia com o que se passou com o povo de Israel, que é a grande metáfora da humanidade.